A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos. Esta Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Missão, que tem por presidente o pastor Douglas Batista, e a Escola Bíblica está sob a coordenação da missionária Dirley Batista. Uma grande alegria poder estarmos juntos mais uma vez. Estamos numa edição especial da Escola Bíblica Dominical, das lições bíblicas da CPAD, para esse terceiro trimestre do ano 2020, com o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esta lição que temos em mãos esta manhã, a lição de número 11, que tem por título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo da lição nos diz: e provar uma boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, a parte A. E a verdade prática nos diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Meus queridos irmãos e irmãs, alunos da nossa escola bíblica, observei que a lição traz um problema aqui na leitura bíblica em classe. Na nossa revista está grafado o texto de Esdras, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Mas, na verdade, o texto correto é Neemias, capítulo 8, de 1 a 12. Então, nós vamos ler o texto que diz respeito à lição, que é o ensino de Esdras, né, ao povo, que está em Neemias 8, de 1 a 12, e não em Esdras 8, de 1 a 12, como está na revista. Então, tome a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Assum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serabias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinaram ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Glória a Deus. Vamos orar, amados? Bendito e eterno Pai, te damos graças por essa oportunidade de estudar a tua santa e bendita palavra e de poder ter a oportunidade, Senhor, de ministrá-la para os teus filhos. Dá-nos a compreensão das Escrituras, dá-nos, Senhor, da tua graça, faze-nos ser ouvidos atentos à tua voz e nos ajuda em nome de Jesus, te pedimos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando os últimos capítulos, né, dos livros de Esdras e de Neemias, que foram os livros que serviram de base para essa lição desse último trimestre do ano aliás, do terceiro trimestre do ano 2020. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nós temos aqui como objetivo geral desta lição mostrar a eficácia da palavra de Deus. E os específicos são, primeiro, discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Segundo, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. Terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E, em quarto e último lugar, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. A lição que temos em mãos esta manhã está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico diz: Artaxerxes envia Esdras. Primeiro subtópico: os judeus sob o domínio dos persas. O segundo: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Terceiro, a importante carta que o rei enviou com Esdras. O segundo subtópico diz: Esdras ensina a palavra ao povo. O primeiro item diz: Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. O segundo, o encontro de Esdras com Neemias. Terceiro, Esdras ensina a palavra ao povo. Quarto, o ensino foi maravilhoso. O terceiro tópico diz: a palavra de Deus deve ser ensinada. E o primeiro subtópico: Deus ordena que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Segundo, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Terceiro, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. E o quarto e último tópico diz: resultados do ensino da palavra. Primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus. Segundo, o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Terceiro e último, o ensino da palavra dá conhecimento. Meus queridos irmãos, nós já vimos em lições anteriores, né, como Deus foi misericordioso com o povo de Israel e, cumprindo a sua palavra por boca de Jeremias, fez com que Ciro o Grande fizesse um decreto e autorizasse, né, o regresso dos judeus da Babilônia, onde estavam cativos, para Jerusalém. A primeira leva ocorreu então em 538 a.C., com aquele edito de Ciro, né? E ali vieram os primeiros judeus de volta do cativeiro com a chancela, né, do monarca da época para a reconstrução do templo em Jerusalém. E essa leva ocorreu sob a liderança de Zorobabel e de Josué. A Bíblia nos informa que cerca de 80 anos depois desse decreto de Ciro, em 538 a.C., e cerca de 60 anos depois da reconstrução do templo em Jerusalém, haverá uma nova leva de retornos, agora sobre a coordenação de Esdras, o escriba. Então, a lição que nós temos em mãos é a segunda leva de cativos que retorna, já agora no tempo do rei Artaxerxes, né? Então, nós sabemos que depois da morte de Ciro, o segundo monarca a subir no Império Persa foi Dario, ou Dário, né, em cujo tempo houve aquela oposição dos samaritanos acerca da construção do templo. Depois ele foi sucedido por Xerxes, conhecido na Bíblia como Assuero, que foi o esposo da rainha Ester. Depois de Xerxes, ou Assuero, nós temos então o quarto monarca na linha sucessória do trono persa, o monarca Artaxerxes, que foi aquele que enviou então Esdras a Jerusalém. Eu quero que os irmãos observem que, cronologicamente, entre os capítulos 6 e 7 de Esdras,
há ali um intervalo de aproximadamente 50 anos, né? 50, 60 anos. O livro de Esdras, né, e Neemias, na Bíblia hebraica, compunham apenas um só volume. Na nossa Bíblia, ele foi dividido em 2 tomos: o primeiro livro, o livro de Esdras, o segundo livro de Neemias. Nós sabemos, no entanto, que Esdras ele foi enviado por Artaxerxes, né? E que somente 13 anos depois é que o mesmo Artaxerxes vai enviar a Neemias. Então, observe que a nossa lição ela não está na ordem cronológica. Por quê? Porque já estudamos a lição do envio de Neemias, né? E agora estamos chegando ao envio de Esdras. Mas, na verdade, cronologicamente, Esdras foi enviado primeiro que Neemias, né? Observe que o templo foi reconstruído por Zorobabel e Josué, sob o ministério de Ageu e Zacarias, já estudamos isso, mas havia necessidade de o povo ter um encontro com Deus, o povo ser avivado, restaurado espiritualmente, né? Então, essa vai ser a razão pela qual Artaxerxes vai enviar Esdras. Em primeiro lugar, quero falar sobre o rei Artaxerxes. Nós temos aqui em mãos nossa revista, e o primeiro tópico diz: Artaxerxes envia Esdras. Primeiro subtópico: os judeus sob o domínio dos persas. Nós sabemos que os persas eles foram mais brandos que os babilônicos. A política externa persa permitia o retorno dos povos cativos aos seus locais de origem. Mais do que isso, a restituição dos tesouros que tinham sido expropriados pelos babilônicos e até recursos para a viagem de retorno e também o envio de material para a reconstrução dos templos, né? Que tinham sido, no caso de Jerusalém, destruídos. Então, o rei Artaxerxes I era chamado também de Artaxerxes o Longânimo, ou Longanimus, que vem do latim de mãos longas. Ele recebeu esse título por causa, primeiro, do alcance do seu poderio, né, da sua autoridade. Ele era, o Império Persa era um império gigantesco, né? Mas também, sobretudo, ele recebeu esse nome de Artaxerxes Longânimo por causa da sua grande generosidade com os seus súditos. Então, assim como Deus usou Ciro para fazer o decreto e para autorizar o retorno dos judeus do exílio para Jerusalém, cumprindo a profecia de Jeremias, né, que o cativeiro duraria apenas 70 anos, e cumprindo a profecia de Isaías, que chamou Ciro pelo nome no capítulo 45, quando Deus disse: Eis que chama Ciro, meu servo, que fará toda a minha vontade. Então, a profecia se cumpriu, Ciro edita o decreto. Mas agora Deus vai levantar um outro monarca para cumprir a sua palavra, para cumprir os seus propósitos, que é Artaxerxes. Artaxerxes vai enviar a Esdras e ele vai ser usado por Deus, né? Aqui é bom destacar que Esdras vai ser enviado por Artaxerxes para regressar com os judeus, né, sob a sua liderança. No segundo subtópico do item 1, nós temos Esdras enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Veja, o envio de Neemias 13 anos depois terá como finalidade reconstruir o templo, né? Aliás, reconstruir os muros da cidade. Neemias vai reconstruir os muros. Mas Esdras vai com uma missão espiritual, uma missão de ensinar a lei, uma missão de restaurar espiritualmente o povo. Veja na sua revista, que está no segundo subtópico do item 1, que diz: no seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Quero chamar a sua atenção aqui para esse ponto, né? Que Artaxerxes foi usado por Deus, usado por uma expressão muito relevante que é recorrente aqui no livro de Esdras, que é a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor, a intervenção de Deus é que vai colocar no coração de Artaxerxes, né, aquele propósito de enviar a Esdras. Observe que em Esdras capítulo 7, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Glória ao nome do Senhor. Isso nos faz lembrar, amados, o que está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 1,
que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Deus faz o que quer, Deus usa quem Ele quer. O mais soberano, o mais poderoso, faz a vontade do Senhor. Glória a Deus. Primeiro vamos observar aqui que quem era Esdras, né? Esdras era um judeu nascido no cativeiro da Babilônia, ele era escriba, versado na lei de Deus, e era também sacerdote do Senhor, da linhagem de Arão, como está em Esdras capítulo 7, versículo 5. Esdras dedicou a sua vida para estudar, obedecer e ensinar a palavra de Deus. Aqui vale a pena ler o texto de Esdras capítulo 7, versículo 10, que nos diz: porque este Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Observe, meus queridos, que Esdras era alguém que amava a palavra de Deus, que conhecia a palavra e que vivia a palavra de Deus. Por isso ele estava habilitado para ensinar. Eu quero que você atente para a ordem dos verbos desse versículo 10 do capítulo 7 de Esdras. Dedicado ao estudo, colocou em prática e, segundo, estava habilitado para ensinar. Então, ninguém pode ensinar se não conhecer a palavra, se não estudar a palavra, se não esmerar-se em conhecer, em prescrutar a palavra de Deus. Também ninguém está habilitado a ensinar se não praticar, se não viver a palavra de Deus, né? A Bíblia é um livro que deve ser crido e deve ser obedecido, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, nós estamos não só habilitados para ensinar, mas também somos abençoados pelo Senhor. E aqui eu quero, já de início, destacar a importância, né? Nós precisamos resgatar o tesouro que há na palavra de Deus. Será que nós temos esse mesmo espírito que habitava em Esdras, de conhecer a palavra, de ler a palavra, de buscar na palavra, de não só apreendê-la, mas de colocá-la em prática? É maravilhoso quando o crente ele faz assim, né? Essa lição de hoje é uma lição que veio para enaltecer a realidade da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus e o seu ensino, a sua ministração. Eu quero destacar também o que está aqui no item 2, que nós já lemos, né? Que Esdras foi enviado a Jerusalém para inquirir acerca da situação espiritual dos residentes judeus ali. Então, o motivo do envio de Esdras por Artaxerxes foi a preocupação do rei com o estado espiritual dos judeus residentes em Jerusalém. O monarca persa, sem saber, estava sendo movido pela mão do Senhor, né? Se nós lermos Esdras 7,14, a palavra de Deus nos diz: porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Glória a Deus. Ainda o verso 25 do capítulo 7 do livro de Esdras nos diz: e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julgarem a todo o povo que está da além do rio, a todos que sabem as leis do teu Deus, e aos que as não sabem, as farás saber. Eu quero chamar a sua atenção que Artaxerxes não era crente, Artaxerxes não era judeu, Artaxerxes não servia ao Deus de Israel, mas ele está preocupado com a situação espiritual dos cativos em Jerusalém. Você pode entender isso, meu amado irmão? O que Deus fez nascer no coração daquele monarca, que não o conhecia, que não o servia. E aqui nós já sabemos a atenção, né, de que quando Esdras recebe esta convocação, né, quando Esdras recebe essa delegação, ele vai louvar a Deus por isso. Acompanhe comigo os textos dos versículos 27 e 28 deste mesmo capítulo 7 de Esdras. O texto nos diz: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a boa mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Então, maravilhoso, né? Eu fico hoje a pensar, né, nesta pandemia que estamos vivendo do Covid-19, muitos crentes estão descurando, descuidando do seu estado espiritual. Muitos pais estão despreocupados com o estado espiritual das suas famílias, né?
Temos observado aí muitos crentes que estão praticando um isolamento seletivo. Eles só não vão aos templos para adorar a Deus, vão para qualquer outro lugar. Você é capaz de encontrá-los no mercado, você encontra ele nos shoppings, você encontra ele até em ambientes sociais, você encontra ele até sem uso de máscaras, né? Mas eles não vão ao templo, muitas vezes ficam em casa detidos, né? Então é preocupante, né? É preocupante. Cuidar do estado espiritual. Muitos pais não estão a cuidar do estado espiritual de suas famílias, né? Artaxerxes teve essa preocupação, movido por Deus. Então, meu amado irmão, quero aqui já aproveitar esse momento para lhe indagar, lhe perguntar: você está preocupado com o estado espiritual da tua casa? Você, varão, que é na tua casa o sacerdote, como é que está a tua comunhão com Deus, o estado espiritual da tua família? Amanhã você vai prestar contas a Deus. Sim, porque a família que Deus te deu, você é curador, você é sacerdote. Amanhã, como aconteceu com Eli, que perdeu seus filhos, né? Você tem que vigiar, você tem que priorizar a Deus o seu reino. Se você está em quarentena de modo definitivo, é até de modo coerente que você, de repente, não vá à igreja, não é? Não vá ao templo. Mas se você leva a sua família para todos os lugares, e menos para o culto, e menos para adorar a Deus, e menos para o templo, para adorar ao Senhor, isso mostra que você não está cuidando do estado espiritual da tua família. Artaxerxes, repito, não conhecia Deus e preocupou-se com o estado espiritual dos judeus. No item do número 3, nos diz que foi entregue uma carta, uma importante carta enviada nas mãos de Esdras, enviada pelo rei. E ali qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Os que fossem a Jerusalém levariam consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e pelos seus conselheiros, ou como ofertas voluntárias do povo. Os vasos sagrados que ainda estavam em Babilônia foram restituídos. Qualquer despesa da viagem seria paga pelo tesouro real. Não seriam cobrados impostos aos servidores do templo, e Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Deus providenciou tudo, meus amados. Quando chega o tempo de Deus agir, quando chega a hora de Deus operar, Ele usa o soberano e tudo Deus provê, tudo Deus prepara. Glória ao nome do Senhor. Então, aqui no tópico número 1, nós temos a seguinte síntese. Artaxerxes envia a Jerusalém, onde o líder, escriba e sacerdote tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Glória ao Senhor. Já avançando aqui para o tópico de número 2, nós temos Esdras ensina a palavra ao povo. Aqui nós iremos nos deter mais, porque na verdade é o tópico central da lição desta manhã, né? Em primeiro lugar, nós temos aqui o subitem 1 que diz: Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em Jerusalém em paz, onde ofereceram holocaustos a Deus. Então aqui eu quero destacar, amados irmãos, a confiança de Esdras em Deus, né? Manifestada na sua postura antes de realizar aquela viagem. Era uma viagem longa, era uma viagem custosa, né? Ele recusou a escolta real, né? Ele recusou o apoio militar, a escolta militar de Artaxerxes, para depender totalmente do favor, da proteção de Deus. Ele, antes de viajar, separou-lhe 3 dias de jejum e oração, rogando a Deus a sua proteção para aquela jornada. Eram milhares de pessoas que estavam voltando, não tinham experiência militar, não tinham experiência em combate, né? Estavam levando muitos tesouros, muita prata, muito ouro, né? Aqui nós aprendemos que devemos sempre orar antes e ao iniciarmos uma viagem. A nossa igreja tem esse costume, os irmãos que viajam pedem sempre oração, e isso é uma coisa salutar e que tem amparo na palavra de Deus, né? Pedir a Deus seu cuidado, sua proteção, e quando chegar em segurança ao local de destino,
render a Deus graças por isso. Esdras vai confiar apenas em Deus. Agora, pergunta-se, é pecado, né? Era pecado receber a escolta militar real? Não, não era pecado. Tanto é que Neemias vai pedir e vai receber a escolta militar do próprio Artaxerxes, 13 anos mais tarde, quando vai a Jerusalém como governador, segundo Neemias, capítulo 2, versículo 9. Também temos o exemplo de Paulo, que foi escoltado por soldados romanos durante a sua prisão em Cesareia. Ele é levado de Jerusalém para Cesareia, né, por uma escolta militar, como está lá em Atos, capítulo 23. O fato é que Esdras, ele teve uma fé especial, uma confiança maior em Deus, né, e Deus honrou essa postura de Esdras. Esdras, ele dedicou-se a honrar a Deus, a buscar ao Senhor. Ele tinha dito ao rei que ia confiar no Senhor. Então veja o texto que está, por exemplo, aqui na Bíblia, no livro de Esdras, né? No capítulo de número 8 e o versículo 22. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender no caminho do inimigo. Aliás, nos defender do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre nós, os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Verso 23 diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Aleluia. Deus se move pela oração do seu povo. Glória a Deus. Olha, amado irmão, observe que a segurança de Deus para o seu povo, né? A proteção divina, a presença de Deus, Deus vai se mover, Deus já está se movendo, a mão de Deus já moveu Artaxerxes e agora vai dar segurança ao seu povo, vai dar uma escolta espiritual ao seu povo, né? Quando nós confiamos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, Deus, ele se faz presente. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Depois nós temos aqui, queridos, o subitem 2 do tópico número 2, que diz o encontro de Esdras com Neemias. Aqui eu preciso ressaltar que há, na verdade, aqui nesse texto, uma indicação do nosso comentarista, né? Mas que, na verdade, não houve encontro, né, de Esdras com Neemias. Por que não houve? Porque Esdras ele vai a Jerusalém antes de Neemias, como eu já disse. Isso nós podemos ver, por exemplo, quando lemos Esdras capítulo 6, aliás, capítulo 7, Esdras 7, 6 e 7. Se os irmãos lerem Esdras 7, 6 e 7, verão que Esdras foi enviado a Jerusalém no ano 7º do reinado de Artaxerxes. E se os irmãos lerem Neemias 1 e 1, Neemias capítulo 1, versículo 1, verão que Neemias é enviado por Artaxerxes no ano 20 de Artaxerxes. Então, 13 anos depois, né? Então, não houve, na verdade, um encontro de Esdras com Neemias. Por quê? Porque quando Neemias chegou, Esdras já estava ali. Eu não sei se o comentarista quis mencionar o inverso, né? Mas, bem, fica esse registro aqui para os irmãos a esse respeito. O item 4, né? O item 4 nos fala sobre o ensino da palavra de Deus. Esdras ensina a palavra ao povo. Aqui é o ponto alto da nossa exposição. Na festa dos tabernáculos, primeiro dia do 7º mês, houve santa convocação. O povo se ajuntou como só homem diante da porta das águas, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender que estava sendo lido no livro da lei. Então, amados, a primeira coisa que eu quero destacar aqui desse relato, Neemias, capítulo 8, de 1 a 12, é que, primeiro, a iniciativa de ouvir a palavra de Deus partiu do povo. O povo pediu para Esdras trazer o livro da lei. E o maravilhoso é isso, quando o povo tem fome de ouvir a palavra de Deus, quando o povo deseja ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, estamos vivendo um tempo em que há fastio da palavra de Deus, e que nossos cultos, em grande parte, não vamos dizer todos, né, dedicam-se mais a louvores, a apresentações, e a palavra de Deus é relegada ao último plano. Não, a palavra de Deus deve ter a prioridade nas nossas reuniões. Precisamos dedicar tempo para a palavra de Deus. O povo aqui teve o desejo de ouvir. Infelizmente, hoje em dia, o povo não tem mais o apetite espiritual, né, de
ouvir a palavra, de dedicar-se à palavra, fome, né? De ouvir a palavra de Deus. Lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, Deus diz: Eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, enquanto ainda é tempo, meu amado irmão, se você vem sentindo fastio na tua alma, peça a Deus para Ele repreender e você possa resgatar o apetite por comer a palavra de Deus, por provar, né, as delícias do Senhor. O segundo ponto que quero destacar aqui é que Esdras trouxe o livro da lei na sua mão. Esdras, capítulo 8, versículo 2. Muitos cristãos hoje em dia, mas não carregam mais, não transportam mais a Bíblia Sagrada consigo, né? No passado, os crentes eram conhecidos como os Bíblia, ou o povo do livro da capa preta, né? Por portarem, por manusearem, por trazerem consigo o livro santo. Hoje em dia, a gente observa que muitos cristãos, né, não andam mais, não portam mais a palavra de Deus. Depois que foi criado aí os aplicativos, né, baixa o livro, baixa a Bíblia no celular, leva só o celular. Talvez, não sei se é um método de envergonhar-se, de mostrar as escrituras. Bem, se for, eu quero ressaltar o que está em Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, disse Jesus, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, meu amado irmãos, tenha a honra de transportar, trazer consigo a palavra de Deus, o livro santo. Esdras trouxe o livro, na verdade era um rolo, era um pergaminho, mas ele trouxe, o povo viu o livro, né? Então, tenha, meu querido amado irmão, o desejo, o prazer, a honra de portar e carregar consigo o livro santo, a revelação de Deus. Em quarto lugar, né, Esdras trouxe consigo e leu o livro. Ele leu o livro por 6 horas. Neemias capítulo 8, versículo 3. Devemos aqui chamar a atenção para isso. É um culto especial, é um mês especial, o sétimo mês se comemora a festa dos tabernáculos, há uma santa convocação. Esdras é chamado pelo povo, traz o livro, e Esdras vai ler o livro por 6 horas. Devemos aqui aprender que temos que nos aplicar à leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Em nossos dias, meus amados, há o desinteresse na leitura, né? Há, às vezes até um tédio de muitos crentes em ouvir a palavra, em ler a palavra. A Bíblia ela é transportada apenas quando chega o dia do culto, né? Se pega a Bíblia e vai. Então, se você pedir para alguém ler lá no livro de, dos profetas menores, abra aí em Abacuque, abra aí em Amós, ele não sabe, né? Nem onde fica, né? Porque não tem o costume de abrir. Mas hoje estamos aprendendo que precisamos ler a palavra de Deus, amados. Olha só o que está em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19. E o terá consigo, aqui falando do livro da lei, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los. Então, ler a palavra todos os dias, temos que ter o hábito da leitura diária da palavra, meus amados. Ainda em Lucas 4,16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus leu a palavra, meus amados. Lucas 4,16. Né? 1 Timóteo 4,13, Paulo orienta Timóteo a dizer o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, Paulo exortou Timóteo a ler. Precisamos resgatar o hábito, leitura da palavra de Deus. Então, Esdras, por iniciativa do povo, traz o livro, ele trouxe o livro, ele leu o livro e ele ensinou o livro, ele explicou o livro. Né? É bom aqui, digno nota, ressaltar que Esdras contou com a ajuda de 13 auxiliares, todos habilitados a ministrar e a ensinar a palavra de Deus, segundo Neemias 8:7, porque ninguém faz o trabalho de Deus sozinho, a obra de Deus não se faz só. Esdras ensinou, mas ele teve auxiliares, né, que deram-lhe apoio, ele não fez só. Né? A obra de Deus não é feita só. Esdras explicou o sentido das palavras, Neemias 8:8. Por que explicou? Porque a língua nativa do povo que nasceu no cativeiro era o aramaico, o idioma babilônico, então teve que traduzir para o hebraico, que a Bíblia, o texto bíblico estava em hebraico e o povo não sabia o hebraico, então tinha que ler em hebraico, traduzir para o aramaico e passar para que o povo entendesse. Né? E é maravilhoso quando há, amados, é uma grande bênção quando há a leitura
a exposição, a explicação e a aplicação da palavra. A palavra de Deus ela é poderosa, aleluia. Quando ela é ministrada com autoridade, quando ela é ministrada com unção, glória a Deus, Deus faz coisas grandes. Olha, observe que está lá em Atos 10:44, na casa de Cornélio, enquanto Pedro ministrava, olha o que a palavra de Deus nos diz. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo vem num ambiente onde a palavra é ensinada. Deus se revela num ambiente onde a palavra ela tem primazia, amados. Porque quando se dá primazia à palavra, se dá primazia a Deus. Glória ao nome do Senhor. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para um outro dado, é a atitude do povo enquanto a palavra é ministrada. Não houve reverência, não houve distração, não houve movimentação. 6 horas e o povo ali diante daquele púlpito, diante daquela convocação, mostrando reverência, respeito e atenção à palavra. Outro dado importante é que o versículo 5 do capítulo 8 de Neemias diz: quando Esdras abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, um sinal de reverência à palavra. E esse costume veio para a Assembleia de Deus no Brasil, ainda hoje, né? Quando se lê a palavra, se fica de pé, né? Na escola bíblica dominical, quando se pede para alguém ler um texto, né? Ou em um estudo bíblico, quando se pede para alguém ler um texto, a pessoa fica de pé para ler aquele texto. Não se lê texto bíblico sentado, se coloca de pé. Isso é um costume que tem amparo na Bíblia. Neemias 8:5. Para ler a santa, bendita e poderosa palavra de Deus, se fica de pé, em respeito, em honra, né? Aleluia, a palavra do Senhor. Além disso, houve adoração e louvor, no versículo 6, né? Do capítulo 8 de Neemias. O, o, capítulo, o livro de Neemias, no capítulo 8, que é o texto que nós estamos lendo, no versículo 6, nos diz: E Esdras louvou a Deus, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e Amém. Levantaram as mãos, inclinaram, adoraram o Senhor e colocaram o rosto em terra. Glória ao nome do Senhor. Então vejam, queridos, que aqui é, há essa humildade, né? Há essa rendição do povo à autoridade da palavra de Deus. Quando o povo se inclina, se prostra, coloca o rosto em terra, significa que o povo está ali a reconhecer a soberania e a autoridade da palavra de Deus. Agora veja, quando há atenção, quando há reverência à palavra, olha a reação do povo. O versículo seguinte vai dizer que o povo vai chorar, vai lamentar, mas com certeza vai demonstrar tristeza pelos pecados cometidos no cativeiro. Haverá um quebrantamento perante o Senhor, porque quando a palavra é ministrada, quando há reverência à palavra, quando se abre o coração para a palavra, quando se rende à autoridade da palavra, o Espírito dele opera na vida, aleluia, e há convicção de pecados, há o abandono do pecado e Deus faz a obra. Ali houve lágrimas, né? Lágrimas sinceras que brotaram é, de um coração quebrantado. Veja o que diz 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. O Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios agradáveis ao Senhor são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aleluia. E esse quebrantamento, amados, vem pela exposição da palavra de Deus. Olha só o que está em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Deus habita com o contrito, Deus habita com o abatido, aquele que está compungido, aleluia, no seu coração, pela poderosa palavra do Senhor. Então o povo tomou uma atitude de reverência, de atenção, de respeito, e como reação, o povo foi impactado pela palavra, o povo pôs-se a chorar. E no momento seguinte, nós temos aqui também a alegria do Senhor, né? Depois daquele momento de contrição vem a alegria, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força, glória ao nome do Senhor. São os versículos seguintes, né? Do capítulo 8 do livro de Neemias, que nós estamos lendo. Aqui, no versículo 10, diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a alegria do Senhor vem na certeza do perdão pela ofensa, né? Quando se sente o perdão divino, a alma, ela se alegra, né? Ela pode agora sorver e provar o cálice da salvação, o gozo da alma jubilosa, por desfrutar das delícias de Deus, aleluia. É como está lá em Provérbios 13:17, os seus caminhos são caminhos de delícias,
e todas as suas veredas são de paz. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, aqui nós temos a síntese, o tópico de número 2, que nos diz: Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Caminhando para o tópico número 3, diz: a palavra de Deus deve ser ensinada, não é, amados? Então, aqui, a liderança não pode se omitir de ensinar a palavra de Deus, porque se omitir, o povo é destruído. É o que está lá em Oséias 4,16. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Então, não podemos, amados, estar relegando, né, a palavra de Deus. Olha o que diz aqui o texto. Deus ordenou em sua palavra que ela fosse ensinada de 7 em 7 anos. Jesus enviou a grande comissão de Mateus 28. Ele disse: ide e ensinai. E o apóstolo Paulo conhecia a importância da palavra de Deus. Então precisamos, meus queridos, dar valor ao ensino da palavra de Deus. Ela tem que ser ensinada. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, onde a palavra de Deus ela é ensinada com cuidado, com zelo, com inspiração, e é através do ensino da palavra que Deus abençoa poderosamente o seu povo. O tópico do número 3, então, tem o seguinte síntese: a palavra de Deus deve ser ensinada porque é ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. O último subtópico é o 4, que traz resultados do ensino da palavra de Deus. O primeiro resultado é o temor de Deus, que é produzido nos corações, como o antídoto a uma vida de pecado. Quando se ensina a palavra, há temor, a palavra traz temor, e o temor blinda o crente de viver numa vida de pecado. No caso de Esdras, o povo confessou seus erros, apartou-se de deuses estranhos e renovou o concerto com o seu Deus, como está no capítulo 9, Neemias, que veremos na próxima lição da semana que vem. Segundo o comentarista, o crente abandona a desonestidade, a mentira, o furto, o roubo, a corrupção, abandona a vida de imoralidade e a falsidade, quando a palavra de Deus ela é ministrada. É um resultado, ele anda em santidade quando a palavra é ensinada. Aleluia. E por último, amados, o ensino da palavra de Deus traz conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus para uma vida, para a vida do crente, para a vida do salvo. Ele aprende como servir a Deus, aprende a amar a Deus. Ele não anda errado, ele não anda troncho, como a gente fala lá no nosso Nordeste. Ele anda em retidão, porque a palavra de Deus lhe foi ensinada. Amém? Vamos orar, agradecidos ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Santo e amado Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra. Te louvamos, Senhor, porque tua palavra ela é viva, porque tua palavra é penetrante, porque tua palavra ela é eficaz. Nos ajuda, Pai, a darmos o valor que é devido à tua palavra, a nos dedicarmos a ler, a buscar, a ouvir, Senhor, a nos deleitarmos e ouvir a tua palavra. Levanta homens capacitados como Esdras para ensinar a tua palavra com autoridade, Senhor, que a conheçam, que a vivam, que a pratiquem e que a ensinem com ousadia. Eu te louvo por essa escola bíblica e pelos teus servos que tu tens levantado para o ensino da tua palavra, Senhor. Guarda-os e livra-os e capacita-os a cada dia para esta nobre missão. Assim eu te oro agradecido em nome de Jesus. Amém.